Então aproveito para responder também. A China é um país responsável. Todas as declarações que fazemos, nós, é claro, as cumprimos integralmente. Sobre a questão da Ucrânia, nossa posição é incentivar a paz e promover o diálogo, impulsionando ambas as partes a sentarem-se o quanto antes para encontrar, por meio de negociações, uma solução política, de modo que este conflito na Europa seja rapidamente apaziguado, reduzindo as baixas e restaurando a paz no continente europeu. Assumimos o compromisso de não fornecer armas letais a nenhuma das partes envolvidas no conflito. Se alguém tiver informações a esse respeito, damos boas-vindas para que as apresentem e nós as verificaremos de acordo com as leis chinesas. Claro, pelo que sabemos e também, segundo o que amigos ucranianos já mencionaram, eles descobriram que muitos componentes de armas, na verdade, vêm dos Estados Unidos e de outros países desenvolvidos. Quanto a se isso é verdade ou não, não faremos comentários. O futuro e a história provarão esse ponto. No que diz respeito a itens de uso duplo, civil e militar, nós os controlamos rigorosamente. Se forem para uso militar, não aprovaremos a exportação. Quanto aos drones, se forem para uso militar, sem dúvida também estão incluídos na categoria de itens proibidos. Quanto aos drones civis, considerando que recentemente a situação no campo de batalha estava muito tensa, também implementamos um controle temporário sobre drones civis, cumprindo assim de forma eficaz nossas responsabilidades internacionais. Quanto à questão das terras raras que você mencionou agora, se haverá consenso antes da reunião dos líderes chineses e europeus, o que quero lhe dizer é que isso, na verdade, nunca foi um problema entre a China e a União Europeia. Então, como os amigos europeus se preocupam com isso, nós já explicamos a situação para eles. Está tudo bem, isso, na verdade, nunca foi um problema e também não voltará a ser um problema. Como acabei de dizer claramente, todos os países têm controle de exportação para itens de uso duplo. A China tem, a Alemanha tem e outros países também têm. Portanto, desde que os procedimentos de controle de exportação sejam cumpridos, por que seria um problema? Isso não deveria ser um problema. Claro, se as empresas europeias tiverem essa necessidade premente, pelo que eu sei, o Ministério do Comércio da China já criou um canal rápido e eficiente, especialmente concebido para a Europa, ou seja, para reduzir significativamente o tempo do processo de aprovação e, assim, garantir o funcionamento normal e contínuo das empresas europeias. Estamos fazendo isso. Portanto, quero reiterar que não devemos transformar a questão de Xitu em um problema entre a China e a Europa. Isso não existe. Obrigado. Minha pergunta é para o diretor Wang. Eu sou Li Chao, da agência de notícias Xinhua. Porque, há algum tempo, todos os setores da Europa atribuem maior importância ao desenvolvimento das relações com a China e demonstram grande entusiasmo pela realização de intercâmbios e cooperação com a China. Ao mesmo tempo, também existem algumas vozes negativas na Europa que têm feito muitas exigências à China em termos de cooperação econômica e comercial. Neste contexto do 50º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre a China e a Europa, como o senhor vê essa postura contraditória da Europa e o senhor acha que isso pode afetar o desenvolvimento das relações China-Europa na próxima fase? Obrigado. Este ano marca o 500º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre a China e a Europa, um momento de herdar o passado e abrir caminho para o futuro. A cooperação entre a China e a Europa passou de inexistente a existente, de pequena a grande escala. E hoje, o volume de comércio diário equivale ao volume total de comércio de um ano inteiro no passado. As relações entre a China e a Europa também estão constantemente alcançando novos patamares. Agora já estabelecemos uma parceria estratégica abrangente entre a China e a Europa, por isso esperamos aproveitar o 50º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas como uma oportunidade para fazer um balanço completo e reafirmar as importantes lições que a história nos deixou. Ou seja, o posicionamento das relações China-Europa é de parceria, o tom principal é a cooperação, o valor fundamental é a autonomia e a perspectiva de desenvolvimento é o benefício mútuo.
Esperamos, por meio dos intercâmbios de alto nível entre a China e a Europa deste ano, valorizar os esforços dedicados pelas gerações anteriores, promover o espírito de cooperação arduamente conquistado e, juntos, abrir um novo ciclo de 50 anos nas relações China-Europa que seja ainda mais resiliente e autônomo, mais maduro e estável, e com uma visão ainda mais ampla para o futuro. Atualmente, de fato, há pessoas tentando menosprezar as relações China-Europa, seja ampliando questões específicas, seja transformando questões econômicas e comerciais em questões de segurança, ou ainda mantendo preconceitos em relação à China e se isolando em um casulo de desinformação. Mas negar as conquistas do passado é perder de vista a direção do futuro. Não respeitar os esforços das gerações anteriores é negar a si mesmo no presente. A tendência de progresso dos tempos é imparável. As relações entre a China e a Europa só continuarão avançando, não vão parar, muito menos retroceder. A política da China em relação à Europa mantém continuidade, confiança e estabilidade. Apoiamos a integração europeia, apoiamos a autonomia estratégica da Europa e apoiamos que a Europa se torne um polo importante no padrão multipolar. Seja em tempos favoráveis ou adversos, a política da China nunca mudou. Independentemente das mudanças na situação internacional e europeia, nossa posição permanece consistente. No cenário internacional atual, onde o caos é frequente, a China é a força mais importante de estabilidade no mundo e também o fator de certeza mais previsível. Quando se trata de paz e segurança, a China é a potência que possui o melhor histórico global. Nossa história demonstra que nunca buscamos iniciar guerras, participar de conflitos ou nos envolver em disputas geopolíticas. No desenvolvimento e recuperação econômica global, a China, a cada ano, contribui com cerca de 30% para o crescimento econômico mundial. Também estamos acelerando a promoção de uma abertura de alto nível, criando um ambiente de negócios mais internacionalizado, legalista e orientado para o mercado. Em disputas internacionais e regionais, a China defende a resolução política por meio do diálogo e da negociação, se opõe ao uso da força, rejeita sanções unilaterais e mantém firmemente o princípio de não interferência nos assuntos internos. Defendemos os direitos legítimos dos países em desenvolvimento, especialmente dos países pequenos e médios. Portanto, o desenvolvimento da China representa o fortalecimento das forças da paz no mundo de hoje. A China está bem aqui. Estamos dispostos a abrir nossos braços para todos os países do mundo, incluindo os países europeus que desejam cooperar com a China para compartilhar as oportunidades que a China oferece. Vamos juntos proteger o único planeta habitável da humanidade e construir uma comunidade de destino comum para a humanidade. Obrigado.